Márcia? Não, Não é a melhor gente já vai entrar no ar. Vai entrar. Denise fala quando... desculpa, Daniela fala quando... Pessoal, já estamos no ar, então estamos começando mais uma live do Somos URGS. A professora Nádia Silveira é a nossa mediadora. Temos aqui a convite a professora Denise, a Silvia e mais alguns convidados e convidadas que vão falar. Vou passar então para a professora Nádia a palavra. Boa noite a todas e todos, é um grande prazer tê-los e tê-las conosco nessa nova provocação do Somos URGS, um coletivo que quer discutir assuntos como, por exemplo, esse de hoje, provocando como nos reconectarmos na pandemia. E para isso a gente tem como convidadas a professora Denise Jardim, que vai ser a provocadora da noite, e temos aqui a professora Silvia Kiss, que é a coordenadora acadêmica da Secretaria de Educação à Distância da URGS, a Ana Paula de Souza dos Santos, que é nossa colega estudante do Diretório Central dos Estudantes da URGS, e vamos contar também com o Gabriel Grabowski, que é do Conselho Estadual da Educação. Então, vamos conduzir da seguinte forma, nós vamos começar com a professora Denise Jardim, provocando a todos e todas, vamos ter 10 minutos de apresentação e depois vamos interagir com o público, sendo que cada um de nós vai falar, ou né, dos ouvintes e das ouvintes, 2 minutos, trocar ideias, e vamos trabalhar com o teto de 20 horas e 30 minutos. Então, um bom evento a todos nós. Obrigado, Nádia, obrigado às motivadoras desse encontro, que são das chapas Somos, mas que estão inteiramente envolvidas com as temáticas da URGS, reunindo muitas vozes para falar sobre temas que são urgentes. Bom, fiquei muito feliz com o convite, ele coincide com um dia muito intenso, como tem sido esses dias remotos, não? Em que o Fórum das Congrades começou a apreciação dos trabalhos que foram feitos coletivamente. Nós temos muitas comissões de graduação e a Coordenadora de Ações Afirmativas acompanha esses lugares, que são os fóruns, desde o primeiro momento, em março, quando tivemos a suspensão das aulas, né, das atividades. Acho que é interessante falar um pouco da gênese de como nós nos envolvemos na discussão de atividades remotas que hoje nos consomem tanto tempo. Então, nessa gênese, lembro que no mês de março nós passamos durante muito tempo suspendendo coisas, suspendendo bancas, remarcando coisas, aprendendo o MConf, que é a base da URGS. Nós estamos, assim, em 90 dias de intenso aprendizado e muitas pessoas se dando conta de facilidades tecnológicas que estavam à mão e que não utilizavam e dificuldades e limitações das próprias tecnologias que achavam que era a panaceia do mundo. Então, tem sido um tempo de 90 dias muito intenso. No mês de abril, então, a universidade já estava mobilizada com relação ao enfrentamento do coronavírus em muitas frentes, e a CAF acompanhava o debate das congrades absolutamente ponderada em relação tanto aos documentos que tinha para dar prosseguimento ao ensino de maneira remota, quanto com a consciência do qual o potencial de exclusão que isso poderia ter, tanto pelos perfis diversificados dos nossos alunos, quanto da inexperiência também de alguns professores que, de fato, não fazem uso disso, porque na sua área de conhecimento é um uso que não faz muito sentido, né? Então, a partir disso, então, tivemos um mês de abril intenso de conversas a respeito do como inventar possibilidades, quando a gente via que a postergação do início estava sempre sendo levada 30 dias depois. O interessante é que, nesse tempo, muitas conversas foram intensificadas. A CAF conversou muito com a SEAD, que é a Secretaria de Educação à Distância.
nós já tínhamos uma conversa, inclusive muito intensa, em função de fazer as verificações étnico-raciais de candidatos dos polos EAD. Então, nós já tínhamos uma familiaridade com videoconferências e uma série de limitações já eram conhecidas, mas sabíamos que uma das coisas mais interessantes que a gente havia conhecido nesse percurso eram os polos EAD em Mostarda, em Santa Vitória do Palmar, em Imbé, e por que não, conversando com o professor Lovois, a gente não constituir estratégias inovadoras em que, se durante 10 anos a inclusão social foi pensada como insumos para que os universitários fossem aos campos das universidades, se a gente não estaria numa outra etapa em que a gente deveria inverter esse vetor e intensificar a interatividade da URGS com as comunidades, não dos extensionismos, mas da onde os estudantes vivem. Então, nós produzimos, primeiro, a extração do CPD, de onde estão os matriculados em 2020/1, que resultou num primeiro mapa, eu acho que isso já está em tela aqui para vocês conhecerem, e depois fomos nos dando conta, ao fazer esse mapeamento, tentar entender como os alunos poderiam circular muito menos pela cidade se tivessem um equipamento de conexão, uma sala de estudo no seu bairro, alguma coisa robusta em parceria com a comunidade, nos demos conta que aqueles endereços poderiam não ser os endereços atuais dos alunos de 2021 e sim relativos ao momento da sua entrada na universidade. Isso fez com que a CAF fosse, no andar desses dias, nessa intensidade de que as coisas são resolvidas em uma semana, chamando parceiros, entrando na discussão do Fórum das Congrades com a mesma preocupação de inclusão dos excluídos, seja porque eram aqueles que não respondiam enquetes, sejam porque eram aqueles que não se tinha notícia, porque poderiam estar pleiteando um atendimento emocional ou mesmo socioeconômico, e nos demos conta das potencialidades que o ensino remoto poderia ter, que não é exatamente o de dar aulas, mas de reconectar os alunos da URGS ao ambiente universitário, seja lá qual for a motivação que os leve à reconexão. Reencontrar pessoas com que tenham confiança, reencontrar recursos que a universidade fornece e que não são só obrigações das aulas. Então, a reconexão era uma coisa que motivava a ampliação desse grupo. Por sorte, o nosso mapa, que vocês estão vendo aí, é um mapa que usou as territorialidades do Observa Poa, de Porto Alegre. Ele mostra também, e mostrou para o comitê da URGS, que o conjunto de estudantes da URGS também está em cerca de 58 municípios fora de Porto Alegre. Então, o EAD, a base dos polos do EAD também é uma coisa que motivou a pensar como facilitar o acesso e reduzir trajetos e trânsitos dos alunos, mas também a gente se deu conta de que, olhando no mapa, nós temos muitos estudantes cotistas no centro histórico, em alguns bairros, e, portanto, esses bairros, que são verdadeiros continentes, mereciam um outro tipo de mapeamento e que fomos encontrando parcerias nas congrades, e as congrades de geografia, porque o nosso mapa não era tão maravilhoso assim, né, começaram a nos indagar e constituímos, então, um grupo de trabalho que tem algumas etapas, né? Então, se a Márcia puder passar, eu não sei se eu consigo passar o slide, mas vou tentar aqui. Nosso primeiro levantamento, ele motivou, então, uma campanha. Nos primeiros 2 dias de campanha da CAF, a campanha tinha várias motivações, uma delas é atualize o seu e-mail e seu telefone para uma busca ativa de pessoas que não estão respondendo. Ou seja, uma preocupação imensa de garantir o contato com os alunos e que os colegas também possam cutucar no WhatsApp para que o sujeito faça esse movimento de atualização do seu cadastro. Nos primeiros 2 dias nós tivemos 3.297 pessoas alcançadas pelo Facebook da CAF, uma enorme parceria já com outros setores, como a própria SEAD, que está como parceria disso, a PRAE também, e com a SECOM.
e nos dando conta que a declinação dessa inclusão social também tinha que mudar em tempos da pandemia e exigia mais interatividade da universidade nos lugares onde os cotistas, os beneficiários PRAE vivem, nos vários bairros que a gente chama de periférico, mas que são grandes pedaços da nossa cidade, que não necessariamente tem a mesma configuração de centro e periferia geográfico, e sim de centro e periferia entre mais ou menos equipamentos públicos e qualidade de conexão. Então, eu queria provocar as pessoas a pensarem depois de 10 anos de inclusão de cotistas, onde nós tínhamos que pensar no cotista vivendo dentro da universidade, se nós não estamos vivendo também um momento de ruptura em que nós temos que pensar a universidade indo e interagindo com as comunidades aonde os cotistas, aonde os alunos da universidade vivem. E é esse desafio que a CAF, que a SEAD, que a SECOM, e que vários parceiros que são professores de Congrades e vários estudantes, porque tivemos a grata parceria do Centro de Estudantes da Engenharia e do Diretório Acadêmico da Farmácia, e um contato mais recente com o DCE, para que a gente possa chamar os estudantes a se utilizar das ferramentas como maneira de manter a conexão e evitar a evasão, porque a gente tem experiência que a evasão não é produzida em um único semestre, mas por um conjunto de insatisfações, e a gente teme que essa seja um momento de gota d'água para algumas pessoas. Então, eu queria motivá-los a pensar o ensino remoto como uma ferramenta em que a gente vai ter que dar a direção, a gente vai ter que dar o tom e o parâmetro para ver de que maneira ela alcança os nossos anseios, porque no momento parece que ela alcança muito mais os nossos temores, e os temores são muito concretos mesmo, a gente tem que trabalhar em cima deles. Era isso que eu queria motivá-los a pensar comigo. Obrigada. Muito obrigada, Denise. Realmente é uma provocação, né, quando fazem estratégias inovadoras e que a gente tem que realmente comandar, né, a partir da nossa experiência dentro da URGS, esse processo todo, juntamente com os estudantes e nossos colegas servidores técnicos administrativos. Eu vou passar, então, a Silvia, que é a coordenadora acadêmica da Secretaria de Educação à Distância. É um grande prazer tê-la aqui. A Silvia é bastante conhecida na área, já por toda a comunidade intra-URGS e extra-URGS. É um grande prazer. Boa noite a todos. Então, eu primeiramente gostaria de agradecer o convite do Somos URGS para compartilhar mais uma vez as ações que a SEAD está pensando para contribuir para essa reconexão, né, nesse período da pandemia. Acho que, assim, já é senso comum falar, né, que nós somos surpreendidos por essa pandemia, ninguém esperava. E, inicialmente, nós achávamos que era uma situação temporária, que dentro de pouco tempo tudo retornaria ao normal, né, como nós vínhamos fazendo as práticas docentes, e não foi isso que aconteceu. Mas, só para a gente ter uma ideia do contexto, qual foi a situação inicial, né, na URGS, assim, lá em março, quando foram publicadas as portarias, tanto do MEC quanto da URGS, que suspendiam as aulas presenciais e permitiam o uso das tecnologias para a manutenção de atividades remotas, né. A situação inicial dos 77 cursos da URGS, apenas 20 autorizaram, né. E dentro desses 25, autorizaram apenas os 20%, que já é permitido em lei pela educação à distância, né? 20% de EAD nos cursos, e 15 estabeleceram condições que dependiam tanto de consultas aos alunos quanto aos professores, para que pudessem manter alguma atividade. E, na prática, a grande parte dos cursos suspendeu as aulas presenciais e suspendeu as aulas remotas também. Quais foram os motivos, né? Então, era essa expectativa que fosse uma situação temporária, a exclusão digital, que eu acho que vem ao encontro do que a professora Denise está trazendo, que fomos, assim, pegos de surpresa, porque nós não imaginávamos que seria tanta, né,
a dificuldade, a falta de acesso dos alunos e dos professores também, com equipamentos que não permitiam fazer o ensino remoto, a dificuldade de acesso à internet. Também tinha uma preocupação em relação à preservação da qualidade das atividades acadêmicas e a fragilidade na formação, né, dos professores que não se sentiam confortáveis em utilizar as tecnologias nas práticas educacionais. Hoje estamos vivendo um novo momento, né, e que é a hora de se reconectar. Não, assim, a situação parece que não vai retornar a esse normal que nós esperávamos e nós estamos tendo essa necessidade de utilizar as tecnologias para dar continuidade às atividades acadêmicas. Agora, há 2 dias, foi publicada a Portaria 544, que dispõe justamente sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação da pandemia. Então, ela só prorroga até 31 de dezembro essa possibilidade, então, de utilização dos meios digitais para as aulas. O que a URGS estava fazendo nesse período até então, né? Constituiu vários GTs para estudar essa situação e planejar ou um retorno controlado ou as aulas remotas. Então, a Prograde tomou a frente, junto com os departamentos e a Forgrade, para pensar, para unir todas as questões das diferentes unidades, porque a URGS é uma cidade, né? Então são várias questões, e depois de reunir, ouvir toda a comunidade, construir coletivamente todo um documento, foi formado um GT para consolidar em formato de resolução para regular o ensino remoto na URGS. Essa proposta de resolução está no CEP, ainda não saiu, né, não foi publicada, então, mas está tramitando. A Qualicem, pensando nos estágios, nas práticas pedagógicas, né, que teriam que ser presenciais e agora não vão poder ser. A CAF, com todo esse trabalho que a professora Denise trouxe, né, de entender os estudantes e qual é a realidade, onde é que eles vivem, como é que eles vão poder acessar. A SEAD e o CPD pensando na infraestrutura tecnológica para garantir o acesso, EDURGS, capacitação, SEAD também. Então, foram vários movimentos para preparar esse ensino remoto. E aí surge também a necessidade de um conceito para dar nome a isso que a gente está fazendo e diferenciar da educação à distância, que tem um histórico de pesquisas, tem uma metodologia própria, né, e nós precisávamos um termo para chamar esse conjunto de práticas que estão sendo desenvolvidas nesse período. Então, o nome adotado é esse, ensino remoto emergencial, que o conceito foi adotado a partir de Rhodes. Que significa esse ensino remoto? É uma mudança temporária de suporte de ensino para viabilizar a continuidade das aulas em períodos de emergência, de crise, né? Então, nada mais é que uma transposição de uma aula pensada da modalidade presencial física para as plataformas digitais. E a tecnologia é utilizada nesse ensino remoto para garantir o acesso e a comunicação. Podem ter encontros síncronos, e geralmente tem encontros nos horários das aulas, atividades assíncronas, e ele é muito centrado no conteúdo, com a disponibilização de vídeos gravados das aulas, textos, ou realização de atividades que foram planejadas para a modalidade presencial. Já a educação à distância, ela envolve uma outra flexibilidade de tempo dos espaços pedagógicos, né? A gente pode acessar as aulas da onde a gente quiser, no momento que a gente quiser. Tem uma concepção teórica sobre a aprendizagem, tem uma organização didático-pedagógica própria, o aluno tem um papel ativo, né? A tecnologia não é só para se comunicar, mas também é utilizada para construir. O aluno é protagonista. A gente tem que se preocupar nos materiais, em formatos específicos para EAD.
pensar na comunicação, na clareza das orientações, como engajar esse aluno, que linguagem eu vou utilizar, já que eu não vou estar fisicamente presente com ele. Tem a questão da presencialidade docente e a tutoria, né? A presencialidade para dar feedback, para fazer intervenções pedagógicas. Tem a questão do acompanhamento e avaliação. E a gente, claro, a gente sabe que nesse período a gente não vai conseguir fazer tudo isso, que a gente imagina uma boa educação à distância, fazer formação, preparação nesse período, né, do dia para a noite. Então, a gente, por isso a gente está usando esse conceito de ensino remoto emergencial para dar uma tranquilizada também nos professores e para que eles possam desenvolver as suas práticas. Mas qual é o nosso desafio que a gente se coloca enquanto Secretaria de Educação à Distância? É contribuir para a qualificação dessas práticas e dessas experiências de aprendizagem durante o ensino remoto emergencial, né? Aproveitar toda essa experiência que a gente tem da educação à distância para que essas pessoas que estejam vivendo esse ensino remoto tenham uma melhor experiência, que não seja um processo traumático ou de desconexão, né? E como é que a gente vem pensando isso, né? A partir de suporte e apoio a esses professores, acolhimento a esses alunos também, e a formação. E a gente está pensando a formação não apenas como cursos de capacitação. A gente está pensando uma formação mais abrangente, mais uma perspectiva mais ampla, sim, com alguns cursos de capacitação, mas com outras ações para ajudar nesse desenvolvimento profissional do professor, né, para o uso das tecnologias. Então, nós temos 2 cursos que a gente está oferecendo regularmente. Esse primeiro, a gente teve 150 pessoas na primeira edição. A gente está iniciando a semana que vem uma nova turma. Estamos com inscrições abertas para o Moodle Configurações. Temos um catálogo, né, de ajuda para os professores com as principais dúvidas que chegam lá no suporte da SEAD, as plataformas. A gente reuniu tudo isso em materiais e fez vídeos explicativos para suportar as questões de uso do Moodle. Tem vídeos tutoriais nesse catálogo aqui também, de vídeos do Moodle. A gente faz assessoria e suporte pedagógico às plataformas institucionais. A gente tem o portal de MOOCs e podcasts também, que está ampliando o repertório de possibilidades de cursos autoformativos que os professores mesmos podem fazer sem mediação, né? Porque aqueles 2 cursos que eu citei inicialmente são cursos mediados, com tutoria, né? Com mediação pedagógica. Esses aqui são cursos autoformativos e tem os podcasts também, que pode ser tanto acessado por alunos quanto por professores. Então, aqui alguns exemplos. O mesmo curso lá que a gente ministra, ele também tem um formato autoformativo. Estamos organizando fóruns EAD, que são eventos semanais para compartilhamento de experiência dos docentes aqui da própria universidade, experiências de ensino e aprendizagem com tecnologia. A gente já fez 7 fóruns amanhã, até fica o convite, temos o 8º fórum EAD. E tem sido espaços bem interessantes de compartilhamento de experiências, mas de debate também. E alguns professores aqui são professores que já têm práticas da educação à distância e estão compartilhando assim, o que a gente pode aprender da educação à distância para esse momento do ensino remoto. E outros realmente não são professores que já trabalham com educação à distância, mas são práticas com o uso das tecnologias. Então, a gente tem aprendido, por exemplo, pensar estratégias diferentes para o espaço virtual, né? A professora Manuela Castro, que foi, acho que, do último fórum, ela disse assim, a gente tem que pensar que é um espaço diferente, então não adianta agora eu querer fazer toda a minha aula, que eu faço uma aula de 2 horas, fazer uma aula de 2 horas aqui no MConf. Os alunos não aguentam, não é necessário eu fazer, sabe, o mesmo formato, mesmo que sim, é o ensino remoto, mas eu não preciso fazer o mesmo formato, porque a gente sabe que não funciona. Então, eu posso produzir vídeos mais objetivos, né? Não preciso repetir tanto conteúdo, porque no espaço presencial eu tenho aquele momento para
para trabalhar bastante coisa com os alunos, para retomar, para ver o que não entendeu, para repetir. Então, aqui no espaço virtual, eu posso fazer vídeo mais objetivo, eu posso fazer o feedback mais afetivo também, e posso botar o feedback nas próprias ferramentas. A professora Patrícia Bear, né, nesses fóruns, trouxe toda a questão do papel socioafetivo do aluno, né, como reconhecer isso e como, a partir desse perfil socioafetivo, pensar em estratégias diferenciadas, né, para acolher, para evitar evasão. A professora Wendy Carraro trouxe a questão das ferramentas digitais também para propor práticas ativas, interativas e acompanhar esse processo do aluno para não ficar só aquela aula de transmissão, né, que o professor apenas fala. Então, tem N ferramentas digitais que podem complementar o uso do Moodle. A professora Tatiana, e agora amanhã vai ser com o professor Aldo, com diversificação de materiais, como fazer podcast, como fazer vídeo. A professora Paula também, como preparar um espaço virtual para acolher o aluno com logotipias propositivas, para provocar, para afetar mesmo o estudante, para engajar, né? Então, N coisas, nesses fóruns, a gente fica o convite para a comunidade, assim, porque realmente são espaços de discussão e a gente tem muita coisa para aprender com esses professores que já vêm desenvolvendo experiências. Agora, essa terça-feira a gente teve uma live também aqui pelo Facebook, como produzir a videoaula utilizando um software específico. A gente tem uma outra videoaula agora que a gente está planejando, como produzir podcast, para o próprio professor produzir em casa. Temos a aba agora ensino remoto, então, que são onde um espaço dentro do site da SEAD, a gente reuniu materiais, vídeos, tutoriais sobre N tópicos, né, os ambientes virtuais, webconferências, cursos online, mais outros materiais também produzindo e divulgando nas redes para suportar os professores, para oferecer recursos, né, para que eles possam pensar as suas aulas durante o ensino remoto. A rede multivídeos com as salas virtuais também aqui no MConf, que as pessoas podem agendar e ter o suporte da rede multivídeos. Então, o que a gente percebe, assim, para finalizar, acho que deve ter esgotado o meu tempo, que além de tudo isso que a gente está fazendo, tem um movimento muito interessante na universidade, que são as comunidades colaborativas que estão se constituindo dentro da própria universidade. E isso reflete um pouco a educação à distância também, que ela nunca foi centralizada na URGS, né? Sempre as diferentes unidades acabam se organizando, e a gente está vendo bem interessante, assim, várias unidades, a física, a psicologia, organizando formações, reunindo materiais, redes de suporte entre os professores. Geralmente tem uma pessoa mais experiente que acaba coordenando essas ações, e a gente super incentiva e acha que realmente a SEAD não tem como dar conta de tudo, né? Então, as pessoas mesmas, os professores mesmos se organizam. Tem uma busca por formação, e aí a gente vê uma possibilidade de avanços de inserção da cultura digital nas práticas de ensino, que até então não era uma necessidade, e agora é uma necessidade real. E a gente vê também uma potencialidade para repensar sobre a própria docência, não necessariamente a docência para a educação à distância, mas a docência, né, como um todo. E aí, eu termino com uma fala da professora Manuela, que participou desse último fórum, que ela diz assim: por estar na zona de conforto, eu nunca precisei buscar de conhecimento sobre o ensino, sobre didática, para dar as aulas no presencial. Mas quando eu mergulhei no IAD, foi diferente. O IAD me fez crescer muito como professora. Então, quando ela começou, ela ministra a disciplina de matemática financeira para 400 alunos semestralmente à distância. E ela disse que quanto ela entrar, né, ela pensar nessa outra modalidade, fez ela repensar a própria docência dela, né, a própria prática dela enquanto professora. Então, talvez, assim, a gente não tem grandes pretensões, mas a gente pretende semear, né, colocar sementes para que daqui a pouco alguns professores realmente parem, porque é o momento agora eu vou ter que pensar como é que eu faço a minha aula, e para passar para esse novo suporte, que é o suporte digital. E
Então, é uma oportunidade para eu repensar tudo. E a gente está ouvindo alguns professores se dando conta, mas eu também não tenho didática para o presencial. Eu não fiz formação pedagógica, né? Então, daqui a pouco está aí a semente para um grande repensar da docência na universidade. Obrigada. Desculpa, acho que eu extrapolei um pouquinho. Muito obrigada, professora Silvia, que é a coordenadora acadêmica da SEAD. E as boas-vindas ao professor Gabriel. Eu tenho uma dúvida, Gabriel, Grabowski ou Grabowski? A gente não está te ouvindo, acho que tu tens que acionar o microfone. E eu gostaria de agradecer muito, porque o professor Gabriel, ele é o vice-presidente do Conselho Estadual da Educação, é uma figura muito conhecida, é um prazer conhecê-lo virtualmente, pessoalmente. E só para saberes, a gente está tendo em torno, né, de 10 minutos de fala, e depois vem a Ana Paula de Souza dos Santos, que é a nossa discente aluna, representando o Diretório Central dos Estudantes da URGS. Então, o professor Gabriel está com a palavra. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, tá? Desculpe o atraso, que eu estava justamente numa aula virtual, uma graduação lá da Universidade Fevale que eu dou aula, 43 alunos de medicina, e ouvindo a colega Silvia, né, que estava expondo agora, estava aqui refletindo e não tenho dúvida de que esse momento, essas experiências, essas novas aprendizagens estão nos transformando, tá? Eu já há mais de 10 anos, na verdade, uns 12 anos, eu dou aula aí no IPA também, na modalidade EAD, semipresencial, mas eu acho que o semestre que mais aprendemos foi neste semestre, porque, enfim, o desafio cresceu, a responsabilidade também, e queria só fazer um link aí que eu estava acompanhando e na verdade, concordar com a apresentação da Silvia, que é um momento muito específico e especial para todos nós. Eu estou chegando meio de paraquedas, tá? Mas a Simone só me deu o toque de eu falasse rapidamente um pouquinho sobre como é que está essa situação no Conselho, tá? E eu quero de antemão dizer para vocês de que eu estou falando aqui em meu nome, Gabriel, tá? Eu estou no Conselho, sou conselheiro, mas não vou falar pelo Conselho, tá? Tem respeito lá aos colegas, porque foi um convite pessoal a mim, então peço que vocês entendam essa fala como sendo do colega Gabriel, tá? Claro que estou lá no Conselho, estou trabalhando, assumi agora essa vice-presidência. Então, eu vou rapidamente colocar como é que está o Conselho, o que estamos pensando sobre isso, tá? Primeiro, nós, semana passada, tivemos também a apresentação pelo governo do Estado, formalmente no Conselho, isso foi dia 10, na quarta-feira, e nós tivemos dia 8 também uma reunião da presidência com a SEDUC, o chamado Plano de Retorno às Aulas, o modelo de ensino remoto híbrido, tá? Algumas ali, vamos dizer assim, relações com um pouco que eu peguei da apresentação. Vocês imaginam a SEDUC pensando isso para toda a rede estadual, tá? 60 mil professores, mais de 1 milhão de alunos, e com as condições que a gente já sabe, né? Tanto em relação às condições socioeconômicas dos alunos e a falta de acesso a recursos tecnológicos, dos professores também desgastados, saíram de uma greve muito difícil, de mudanças de plano muito difíceis, agora, inclusive, de cortes de salário, desconto de salário, e tendo que adotar as novas tecnologias, e as comunidades, tudo. Então, sem dúvida, a educação aqui do nosso estado, estou falando da rede pública estadual, passando por um grande, grande desafio. Então, primeiro, como é que está a situação pelo olhar do Conselho? Nós estamos com 3 situações hoje, né, na educação. A rede pública estadual praticamente parada nesses 3 meses, tá? Sem nenhum tipo de atividades. Agora se inicia alguma retomada, mas o mês de junho, hoje já estamos dia 18, né, está sendo usado para, vamos dizer assim, uma capacitação digital de alunos e professores, e bastante inicial, básica.
algumas tentativas de volta das atividades práticas, mas ainda sem muito campo de estágio. Estamos discutindo isso, inclusive, com os órgãos, conselhos profissionais e tal. A rede privada, sim, está mantendo as atividades à distância, remoto, virtual, de várias formas, tá? Enfim, praticando. Ela se adaptou rapidamente, educação básica particular aí, dando continuidade, a rede estadual parada, e os municípios, tá? A grande maioria também parou por um bom tempo, tá? Alguns começaram a retomar as atividades há cerca de um mês, exemplo, lá no Vale dos Sinos, Campo Bom e outros, estão retomando atividades a remoto também, com a dificuldade específica de que a educação infantil, que é a responsabilidade dos municípios, a educação fundamental, é um pouco mais complexa a situação para trabalhar ensino a remoto, tá? A gente sabe que no ensino médio, nos cursos técnicos, até pela relação com a tecnologia, os cursos técnicos no Brasil já adotam a modalidade EAD há bastante tempo, então já tem alguma caminhada, tá? E trabalham com tecnologia, então eu diria assim que é menos traumático, tá? O ensino médio, essa geração de jovens digitais tem pelo menos familiaridade, os que têm acesso, naturalmente, estou falando. No ensino superior, então, também é mais tranquilo. A própria UERGS, que pertence ao Sistema Estadual de Ensino, também parou as atividades e está fazendo neste mês também a capacitação digital de professores e a inclusão e acessibilidade digital para os alunos, que a grande maioria, a maior parte dos alunos da UERGS não tem acesso tecnológico e digital, né? Então, de fato, é um Estado que está com tratamentos e situações bem diferentes, né, entre o que o Estado, os municípios estão fazendo e a escola particular. Isso gera o que a gente está discutindo e avaliando, toda essa desigualdade que vai ocorrer entre público e privado, entre mesmo redes, sistemas municipais, sistemas entre os municípios tem diferença, entre municípios e sistema estadual tem diferença, entre público e privado tem diferença. Enfim, é uma situação que requer de todos nós muito cuidado e análise, tá? Frente a isso, o que o Conselho tem basicamente analisado, tá? Logo que a situação surgiu e entramos nesse sistema de trabalho, o Conselho emitiu um parecer, o parecer 01, que é público, onde ele foi nessa linha mais nacional, autorizando as atividades à distância, tá? E nós usamos muito o conceito de atividades a domicílio, tá? Não só à distância. E principalmente a rede privada, fez mais uso, a pública não fez pelo que eu já mencionei. Sem entrar em muitos detalhes, em muitas regulações, apenas dizendo, olha, novo planejamento, nova organização e as atividades precisam ser registradas, precisam ser realizadas com a melhor aprendizagem possível, tá? Depois participamos aí esse longo processo de discussão e construção do parecer do Conselho Nacional, o parecer 5, que foi homologado praticamente na totalidade, só um item que não foi homologado, que é o das avaliações. Esse processo nós tivemos uma participação através do Fórum dos Conselhos de Educação, e o parecer 5, vocês conhecem, então, ele regula mais a medida provisória, mais as portarias do MEC, trazem toda uma condição, tá? Claro, eu faço a avaliação de que o parecer 5 do MEC, principalmente, do CNE, homologado pelo MEC, ele trouxe uma grande flexibilidade, e tem seu lado positivo, mas também tem seu lado perigoso, tá? Ou seja, pode homologar, referenciar, validar tudo que está se fazendo, e nem tudo que está se fazendo no Brasil e no nosso estado poderia ser validado, né? Mereceria um monitoramento, um acompanhamento mais próximo, mas também um momento que as condições são difíceis. Então, após esse parecer do CNE, nós agora estamos exarando um novo parecer, tá? Estamos exatamente em construção desse novo parecer, por isso estamos fazendo bastante reuniões com entidades educacionais, bastante
consulta aos segmentos, como fazer principalmente a retomada das aulas, como fazer as aulas práticas, como fazer os estágios, as conclusões de trabalho, e isso estamos discutindo com os conselhos profissionais, as entidades representativas e tal. E esse parecer será construído, já tem uma primeira versão e acredito que em 2 semanas, no máximo, estaremos numa nova manifestação, tá? Mas os desafios não são só esses, tá? Também já é público, eu acredito, de vocês, o Conselho estava com 21 membros, desde o dia 15 de abril, 10 membros terminaram o mandato e o governo do estado resolveu não nomear os 10 membros que terminaram os mandatos, ou as 10 representações. Aí estão a representação dos estudantes, por exemplo, que não tem ninguém agora, a FAMURGS está sem representação, CEPERGS está com a representação parcial, o SIMPRO também parcial, a CPM parcial e o próprio executivo está com menos. Ou seja, estamos trabalhando em 11 conselheiros, buscando dialogar com o executivo, buscando dialogar com a sociedade, buscando dar continuidade ao nosso trabalho. Nós não interrompemos o trabalho desde 23 de março, estamos trabalhando home office, obedecendo aí os decretos do Estado, mantendo todas as reuniões, tá? Todas as comissões. Já temos mais de 320 atos aprovados este ano em plenário, mostrando que os processos, vamos dizer, autorização de cursos, instituições, continua normal, mesmo com esse contexto. Tá? O que ocorre, então, o desafio é composição do conselho limitada, incompleta, e o governo já anunciou publicamente o interesse de mudar a composição do conselho. Hoje o conselho é composto por 21 membros, 2/3 da sociedade e 1/3 do executivo. O executivo indica 7 e as diversas entidades indicam 14. O executivo quer ter a maioria expressa por ele mesmo. E, portanto, teria que mudar a lei do conselho, portanto, teria que fazer maioria. E isso está gerando toda uma discussão, uma insegurança e um debate bastante intenso, né? Estamos nos organizando com apoio do Ministério Público e das entidades. Tudo isso se deu porque foi julgada em 2018 2 ADIs sobre o Conselho, que teve um parágrafo lá considerado inconstitucional. O Executivo encomendou um parecer de insegurança jurídica e serve de pretexto para não nomear e para fazer uma mudança na lei, encaminhando o projeto para a Assembleia. Porém, a Assembleia agora não está analisando matérias que não seja da pandemia. Isso tem atrasado e aí estamos nesse contexto trabalhando, tá? Mas é muito importante nós estarmos com vocês aí acompanhando, vendo essa experiência. Sabemos que a URGS tem uma grande contribuição em todos os campos e nesse da educação à distância também. A qualidade aqui da apresentação, das preocupações pedagógicas são as maiores preocupações nossas. Sobre isso, nós lançamos essa semana agora um documento que está no site, Indicativos Pedagógicos, que é o único documento que entrou nessas questões pedagógicas em regime de colaboração, tá? O Undime, o ERGS, o FAMURGS, o próprio CINEP, a SEDUC participou desse processo, com alguns indicativos pedagógicos. Não é uma norma, mas são reflexões construídas nesse diálogo com todas as grandes entidades do Estado. E, enfim, estamos nesse momento, nessa situação, que temos acompanhado e participado, só quero deixar registrado, tá? O Conselho tem participado do Consur, através do conselheiro Antônio. Temos também convite, participamos do Conselho de Licenciaturas, o Conselhem, desculpe se não diz corretamente, o professor Sânio do Simpro, que representa. Temos uma colega também participando da comissão própria de avaliação da URGS. Então, para nós, a URGS tem sido muito importante, porque bebemos na fonte toda essa experiência, conhecimento e também reflexão, e acaba no Conselho Estadual, como agora também a minha participação aqui. Tá? Eu acho que já falei os 10 minutos, eu nem controlei, peço desculpas.
Mas é isso que eu queria expor, tá? Estamos trabalhando normalmente estou me referindo ao trabalho de regulação e comissões, com 11 conselheiros e tentando ajudar aí nos rumos da retomada das atividades ou das aulas mesmo a remoto, à distância, buscando manter a qualidade, evitar o aumento, a ampliação da desigualdade que está ocorrendo de fato, e o desafio é muito grande e as universidades têm um papel importante. Opinião, de novo, pessoal minha, de Gabriel, conselheiro, tá? E não falo pelo conselho, mas como professor. Infelizmente, os poderes públicos, tá? Sejam municipais, sejam estaduais, não estão ouvindo as universidades, há um afastamento deliberado das universidades, tá? E não só as públicas, mas também as comunitárias e outras, meio que estruturando suas iniciativas sem diálogo com as universidades, tá? O Estado ainda conversa com a UERGS, mas com as demais universidades não está um processo que é lamentável, pois é onde poderíamos nos embasar melhor enquanto gestão pública, enquanto órgãos públicos responsáveis pela educação. Eu encerro aqui e fico à disposição depois para algumas outras questões que vocês acharem convenientes, para ouvirmos a estudante, que também é muito importante. Sobre isso, eu queria dizer que, além da não representação dos estudantes no Conselho, tivemos uma audiência pública na Assembleia segunda-feira, onde os estudantes fizeram uma grande denúncia, um grande clamor para serem escutados pelo Estado, que não conseguem sequer ser recebidos, serem escutados pelo Conselho e por todos nós, educadores, porque, de fato, nessa situação, eles alegam de que são os menos ouvidos neste processo. Por enquanto, obrigado por estar aqui com vocês conversando. Muito obrigada, professor Gabriel. Eu, como mediadora, vou passar a palavra para Ana Paula de Souza dos Santos, que é aluna da URGS, né, representa o Diretório Central dos Estudantes. A gente está numa grande expectativa de ouvi-la, Ana. Vamos ver se a Ana está ativa aqui. Oi, Ana gente, Paula. conectando a nossa câmera. Estão conseguindo escutar? Sim. Tá ótimo. Tá bom. Então, gente, boa noite para as professoras, professora aqui presente também, para todo mundo que está nos acompanhando no Facebook. Queria começar iniciando, falando, né, saudando esse espaço. Eu acho que é muito importante que a gente debata sobre tudo que vem ocorrendo na nossa universidade. Eu sou Ana Paula, sou estudante de matemática, sou coordenadora geral do Diretório Central de Estudantes da URGS, e antes de me deter especificamente ao ensino remoto, eu queria colocar, na verdade, no início, porque eu acho que tem muito a ver, quando a gente faz os debates nos órgãos da universidade, tudo que ocorreu no último conselho universitário, que, na nossa opinião, do DCE e também de vários centros de diretórios acadêmicos, foi uma vergonha para a nossa universidade, né? A gente sabe que a escolha da administração central da URGS é um momento muito importante, onde envolve a comunidade acadêmica de modo geral. Hoje, quase 62% dos institutos federais de ensino superior já adotam, né, o sistema paritário, e na nossa universidade, né, nós tínhamos a questão de 70% para os docentes, 15% para os alunos, de modo geral, e 15% para os técnicos, né? E nós, estudantes discentes da graduação, da pós-graduação, representamos a maior parte da universidade, né? Então, inclusive no último Consum, que a batalha foi para que se tivesse paridade, né? Assim como muitas universidades já se tem, a gente ainda tem menos do que já tinha, né? Foi aprovado o fator redutor, que coloca que o nosso peso na decisão é de 3% a 5%, né? Que representa um grande retrocesso, porque não faz sentido, na nossa opinião, que a universidade se posicione contra um interventor que era, de fato, um grande risco para a autonomia universitária, né? Nós tínhamos a medida provisória 979, que colocava a possibilidade de serem escolhidos interventores, né, para administrar as universidades, que felizmente caiu. Hoje, inclusive, o próprio Ventralb, né, que é ministro da Educação, também caiu, mas que
não é incoerente, né, a gente falar disso e ao mesmo tempo a gente não aprovar a paridade para que todos os segmentos da universidade, professores, alunos, técnicos, tenham o mesmo peso de decisão de escolha na nossa universidade, né? Então, para nós, o DCE, isso é inadmissível e a gente vem colocando isso em todos os espaços que a gente está participando, porque a única possibilidade da gente fortalecer a comunidade acadêmica e intervir para que não haja nada em relação à autonomia universitária é a gente começando com a democracia interna. Mas daí, me detendo especificamente, né, eu acho que o debate do ensino remoto, ele é algo que nós do DCE temos feito não só na nossa gestão, mas também com um conjunto de centros e diretórios acadêmicos, né, nós temos muitos cursos da universidade, e os diretórios cumprem um papel fundamental. Então, a gente vem debatendo já há cerca de um mês, né, as possibilidades, porque existe a preocupação, né, da continuidade do semestre, mas inicialmente para nós não é apenas seguir ou não seguir o semestre, retornar ou não retornar às aulas. A gente precisa entender qual momento nós estamos colocado e qual a realidade dos estudantes da nossa universidade. Nesse sentido, para nós, as ações afirmativas foram um ponto muito importante e que fez com que se modificasse o papel, o perfil da universidade, né, fazendo com que mais estudantes periféricos entrem, mais estudantes negros. Hoje a gente tem uma realidade que não é nenhuma opinião, é um fato, que 1 a cada 4 pessoas não tem acesso à internet, que mais de 70% dos estudantes das universidades federais possuem a renda de salário mínimo e meio. Então, essa realidade nós já temos na nossa universidade, ao mesmo tempo que a gente está passando por uma crise sanitária, financeira, algo que ninguém esperava e que, inclusive, a própria URGS vem colaborando muito, né, com as pesquisas, com toda a contribuição ao combate do Covid-19, que é fundamental. E é isso que nós defendemos, né, a universidade, ela precisa se colocar para a população, para as demandas que estão colocadas, né, e nisso a URGS vem cumprindo um papel muito importante nas diversas áreas de conhecimento, na saúde, nas ciências humanas, nas ciências exatas, nas engenharias, enfim, a comunidade como um todo vem respondendo, né, e se colocando ao combate do Covid-19. E daí, para nós, inicialmente, nós entendemos que existe a pressão, né, para que retome a normalidade. E daí tem vários pontos que para nós é importante, né? O primeiro deles é que nós tivemos o Conselho de Entidade de Base, que é um espaço do DCE, com os centros e diretórios acadêmicos, onde nós aprovamos um programa emergencial de assistência para os alunos de baixa renda da nossa universidade, né? Porque não tem como a gente debater como a gente vai seguir se hoje a gente tem muitos problemas desde o início da quarentena que ainda não foram apresentadas nenhuma solução, né? Inclusive, eu posso botar aqui depois ali nos comentários do Face o link do programa para todo mundo poder também ler, entender mais, mas que para nós tem coisas que a universidade precisa fazer. Então, entre esse programa tem a questão da renovação das bolsas, né? A gente sabe que várias bolsas da universidade acabaram nesse período da pandemia e várias não foram renovadas, e essas bolsas muitas vezes é o sustento de muitos dos alunos, que mesmo que a bolsa não tenha um grande valor, a própria pauta do reajuste é histórica na URGS, faz mais de 10 anos que não se aumenta os R$400 que nós recebemos, e mesmo assim muitas pessoas não receberam. A gente tem um problema financeiro grave, né? A gente sabe que muitas pessoas hoje estão na informalidade, estão desempregadas, e o auxílio emergencial do governo é totalmente burocratizado. Tem pessoas que estão há 3 meses sem conseguir ter a sua aprovação, e isso faz com que as pessoas passem por dificuldades nesse momento, né? Então, para nós, os alunos de baixa renda precisam ter um auxílio da universidade, até porque a URGS recebeu os seus recursos, né? Então, para nós, tinha que ter mensalmente, né, um auxílio alimentação, cestas básicas distribuídas, materiais de limpeza, de higiene, porque essa é uma realidade dos estudantes da nossa universidade. Inclusive, no DCE, nós publicamos, né, um edital de auxílio alimentação para que os alunos de baixa renda, beneficiários rurais, possam se inscrever, e nós estamos fazendo doação de cestas básicas para os alunos da nossa universidade. Antes tínhamos feito uma campanha de doação, que também é algo que tem surgido muito nesse período de pandemia, para doar, né, para, enfim, para as comunidades mais carentes de Porto Alegre, mas nós compreendemos que também é uma realidade dos estudantes da nossa universidade, né? Então, nós estamos fazendo essa doação de cestas para que as pessoas tenham um suporte nesse período. E daí coloca também
a questão de consulta, né? As cadeiras em EAD, a gente sabe que tem algumas cadeiras que já são em EAD, e o problema não é especificamente o IAD, porque o IAD ele tem uma fundamentação pedagógica que é essencial para nós, né? Todas as cadeiras da universidade, elas são pensadas. Eu, por exemplo, sou da licenciatura, e nós temos cadeiras para que a gente possa aprender como é que a gente pode estar gerindo, né, as disciplinas, como que a gente vai estar dando para os alunos. Então, eu acho que é super importante que a gente garanta essa consulta. E daí também tem a questão, para nós, que tem a ver também com a democracia da universidade. Na nossa concepção, nós precisamos ter um fórum que todos os segmentos tenham peso, que todos os segmentos participem, para que a gente tome as decisões da universidade. Como vai dar esse momento é algo difícil para todos nós, e nós que estamos na universidade temos esse desafio, essa tarefa de conseguir responder. Então, para nós, precisa ter um espaço que todos tenham a contribuição, né, da comunidade acadêmica para a gente responder. E é um pouco entrando no ensino remoto, porque o ensino remoto, ele foi apresentado, né, por parte da Prograde, está sendo debatido nos conselhos, nas câmeras, mas a gente entende que, principalmente para nós estudantes, tem muitos problemas no ensino remoto. Primeiro, porque todas as pesquisas e formulários que foram colocados, e a URGS fez, a Prograde fez, o instituto onde eu estudo fez, vários formulários foram feitos na universidade, nenhum deles teve 100% de consulta. E, na nossa opinião, não, a gente não pode decidir o futuro acadêmico das pessoas sem que elas sejam consultadas. Então, para nós, não é simplesmente aprovar ou não o ensino remoto. Nós precisamos ter a consulta e nós precisamos entender a idade a qual os nossos estudantes estão colocadas. E, para nós, também existe a questão de que a universidade, inclusive a reitoria publicamente, né, colocou nas redes que estava vendo a possibilidade de dispositivo móvel para as pessoas que não têm acesso à internet, e que essa é uma pergunta que ainda não foi respondida. Se a universidade vai sim ou não garantir essa questão. Sei que existe um estudo, enfim, a própria CAF tem se dedicado a isso é super importante, mas para nós não tem como implementar em algum instituto, está sendo feito por institutos na URGS, sem que essas respostas sejam respondidas. E daí, em relação à consulta, se as pessoas não respondem e-mail, daí a universidade se vai ter que ligar, se vai ter que mandar carta, isso é algo que a URGS tem estrutura para fazer e precisa ser feito, porque talvez esses alunos que não respondam sejam os que estejam passando por maiores dificuldades. E para nós, o DCE, ninguém fica para trás. Então, a gente precisa conseguir compreender a nossa comunidade acadêmica. E daí tem algumas condições, embora, de modo geral, nós somos contra o ensino remoto, a gente entende que é uma realidade. E quando é uma realidade, a gente precisa intervir nela, né? A gente precisa colocar como que a gente vai estar respondendo. E nós estamos fazendo há bastante tempo várias reuniões com os centros de diretórios acadêmicos, com os representantes discentes das câmaras e conselhos da nossa universidade, para tentar fazer um posicionamento unificado, né, dos estudantes que estão hoje à frente dos seus cursos, das entidades dentro da nossa universidade. Então, tem algumas coisas para nós que são condições que a gente não abre mão. A consulta, a questão dessas respostas é uma parte, mas também temos uma grande preocupação com assistência com a permanência, porque não é só entrar na universidade, é permanecer. Então, na nossa opinião, o ensino remoto não pode prejudicar os estudantes que não têm condições. Então, a garantia de assistência dos estudantes que são beneficiários PRAE, que, enfim, necessitam do auxílio material, auxílio passagem, moradia estudantil, tudo que consta no programa de assistência precisa permanecer. Os estudantes que são bolsistas precisam ter as suas bolsas renovadas e ter o pagamento colocado. A questão do ordenamento também, a gente sabe que o ordenamento é algo que preocupa muito os estudantes, né? Porque a gente sabe que, conforme o desempenho de cada um, isso vai colocando se vai conseguir a cadeira, se não vai conseguir a cadeira, e a gente sabe que tem a possibilidade de continuar com o vínculo sem fazer cadeiras, né? Para aqueles que eventualmente não possam ter condições, mas nós queremos ter garantia que essas pessoas não vão ser prejudicadas, que vai ter, de fato, um congelamento no ordenamento, porque depois a gente sabe que aqueles colegas que têm condições de fazer o ensino remoto estiverem disputando uma cadeira com alguém que não fez, a gente sabe que se não tiver essa garantia da universidade, esses alunos vão ser, sim, prejudicados. Também entendemos que precisa ser feita uma consulta específica com os estudantes indígenas da nossa universidade, que nesse período muitos estão nas aldeias e não têm nenhum acesso à internet, a dispositivo móvel. Então, a gente precisa fazer uma consulta séria com quais são as condições
inclusive organizações indígenas dentro da URGS que precisam ser escutadas por parte da universidade. Também temos alunos PCDs que muitas vezes já têm dificuldade de acompanhar as cadeiras, as aulas, e também precisam ser escutados quais são as condições desses alunos PCDs para esse momento. Também temos alunos que têm distúrbios de aprendizagem, déficit de atenção, muitas problemáticas que nós precisamos também estar debatendo, porque para nós não é naturalizar os que podem ou os que não podem. Nós representamos a comunidade acadêmica de modo geral. Então, óbvio que entendo a questão que foi colocada dos desafios da licenciatura, como que a gente pode estar formulando aulas que sejam importantes para os alunos, para os professores, quais ferramentas vamos utilizar, isso tudo é muito importante. Só que nós precisamos primeiro entender quais são os nossos problemas para que a gente possa ir apresentando a solução, né? Então, nós, o DCE, por exemplo, o nosso programa emergencial faz um mês que nós apresentamos para a reitoria e até agora não tivemos nenhuma resposta. Estamos entrando em contato com os órgãos da universidade para colocar a nossa opinião e também não temos resposta. Então, nós precisamos estar respondendo sobre a questão do ensino remoto e também colocamos algo que eu acho muito importante já para finalizar, acho que está acabando o meu tempo, ou já acabou, em relação à defesa da ciência, da educação, da universidade, da extensão, que para nós é um tema muito caro. E, portanto, a universidade, nesse período da pandemia, vem realizando diversas ser divulgado, né? Então, para nós propusemos que fosse construído cadeiras eletivas de combate ao Covid-19 de todas as áreas de conhecimento da nossa universidade, porque entendemos que todos possam estar contribuindo para esse espaço. Então, para nós é importante fazer a construção dessas cadeiras eletivas, tanto na nossa formação pessoal, na nossa formação acadêmica e, sobretudo, na nossa formação humana, né? Para a gente também estar contribuindo nesse processo e também não tivemos respostas. Então, tem várias questões que nós estamos fazendo, né? Mas que, enfim, para nós é importante colocar a nossa visão, porque em muitos espaços os estudantes não são escutados, em muitos espaços da URGS nós somos minoria, então a gente não consegue colocar a nossa opinião, e essa não é uma opinião do DCE, é uma opinião do DCE, junto com sempre diretórios acadêmicos que representam todos os cursos da nossa universidade, e têm se dedicado a ler todos os documentos que estão sendo encaminhados, que têm falado com os colegas, que têm entrado em contato, colocando tudo que está acontecendo nesse período difícil que nós estamos enfrentando da pandemia. Então, para nós é muito importante a iniciativa, queria agradecer a oportunidade de poder contribuir e colocar que tudo que eu coloquei foi tirado num conselho de entidades de base, que é um espaço do DCE com centros diretórios acadêmicos, então é uma síntese do que a gente vem debatendo no corpo discente da universidade. É isso, muito obrigada. Muito obrigada, Ana Paula, excelente contribuição, né? Lembrando a todos que a gente, e a todas, que a gente está aqui fazendo um debate, uma certa provocação, né? Nós não estamos representando a universidade, nós estamos debatendo o entorno dessas questões, inclusive com o professor Gabriel. Eu vou passar a palavra para a professora Denise Jardim, que vai dirigir aqui como provocadora, e nós temos, inclusive, algumas perguntas, certo? A gente está limitando aí em 2 minutos para cada resposta, porque a gente quer finalizar às 20h30. Obrigada. Obrigada. Nádia, acho que a gente recebeu algumas questões que vieram do Facebook e que são importantes da gente também prestigiar, porque a ideia também é que esse debate se expanda e ecoe um pouco mais para as pessoas pensarem a respeito do que querem, de fato, com a inclusão digital. Porque, a princípio, eu acho que o nosso tempo da pandemia mudou. É o tempo que a gente tem de março, de uma enorme ansiedade para tentar imaginar o que viria depois. É um tempo em que a gente tem muita pressa em um problema que exige muita elaboração, e concordo com a Ana Paula, e muitas vozes e muitas experiências posicionadas diferente na universidade, com experiências diferentes na universidade, mas também é um tempo que a gente se deu conta que é um tempo de intensidades. Então, fazendo um pouco eco com a Ana Paula, em 5 segundos eu comemoro a queda de um ministro, mas já sei que depois vem pior, entendeu?
Eu acho que a gente está vivendo essas intensidades, nesse fim de semana vai ser um turbilhão, porque a gente sabe que as maldades do governo federal por cima do ensino público, e não é só as universidades públicas, me irmando com o Gabriel, porque durante muito tempo os quilombolas do Alpes nos provocavam, antropólogos, dizendo que estavam fechando aulas no diurno para jogar os alunos no noturno, para que eles fossem obrigatoriamente trabalhadores braçais, e não tivessem um horizonte universitário. Né? Então, a precarização do ensino público vem sinalizada exatamente naquilo que ações afirmativas mais percebeu na universidade, que é o mundo dos seus alunos nos bairros onde vivem. E é nesse sentido que a preocupação da Ana Paula, a preocupação de inclusão, a gente tem que dar uma declinação que eu acho que é a tradição da URGS. Né, que não pode ser só insumos, que tem que alcançar pessoas de maneira com uma criatividade que a gente vai ter que tirar de algum lugar, porque todo dia a gente acorda cansado das maldades do governo federal. E mesmo assim a gente tem que ter ideias. Então, eu saúdo essas provocações para a gente pensar o quanto a gente está defendendo um modo de inclusão. E, portanto, um uso da tecnologia coerente com esse modo de inclusão. Então, e aí, Gabriel, parece que colocar uma ferramenta na mão de um professor é quase dizer, bom, agora tu que estudou para isso te vira. Quando, na realidade, a gente tinha que estar mais conectado, conversando sobre as promessas e frustrações, né, que a gente tem, conversando um pouco, provocando um pouco mais a Silvia, e fazendo eco com as perguntas que vieram, eu acho sim que houve uma grande rejeição ao ensino remoto, porque ele é identificado com o ensino à distância. Em vários momentos isso faz parte da nossa tradição da URGS, a gente quer o contato, a gente quer o diálogo, a gente quer um aluno que pense autonomamente, né? E a gente está num processo intenso de se despir de alguns preconceitos, de olhar e analisar a partir da experiência direta também. E, evidentemente, quando a Valéria Aivos fala sobre o capacitismo, ou seja, tem um assunto que é a inclusão digital, que é uma ferramenta que os professores deveriam estar pensando também agora com a entrada das pessoas com deficiência, né? Ou seja, por que nos seus ensinos presenciais já não estavam mobilizando esse tipo de ferramenta? Então, esses aprendizados mostram a intensidade que tem que ser levada. Acho que as intensidades são importantes. A gente tentou contatar muitas vezes por vários contatos do WhatsApp que a gente tem na CAF com representações estudantis. Fica muito feliz de saber, Ana Paula, essa consulta que a gente vai fazer ao site do DCE, na realidade, ela só não foi feita antes, porque a gente tinha que pensar como chegar nas comunidades. A gente não tinha esse pulo de gato de já ter um contato direto com os estudantes como vocês têm. Então, acho que vai ser muito importante a gente pensar em ações de inclusão nas comunidades, né, a partir de coisas que foram detectadas por várias partes. Eu só quero lembrar o seguinte, o trabalho que a gente está fazendo de conversas para constituir o que agora a gente considera o GT Milton Santos, né, que é uma plataforma Milton Santos também para mobilizar computadores a partir de algumas das iniciativas da própria URGS de reaproveitamento de equipamentos da informática para ONGs, que já existe, é coordenado pelo professor Renato do Instituto de Física. Então, todas essas coisas a gente vai ter que ver qual é o pacote, e isso leva tempo. Então, ninguém pode dizer, vai ter chip. Vai ter chip, mas não vai ter tal coisa. Então, todas essas coisas estão sendo pensadas juntas como um conjunto que tem que se complementar. Dizer que vai ter água, mas não vai ter copo, não é o ideal, né? Então, o ideal é que a gente consiga orquestrar várias iniciativas para se preparar para medidas de distanciamento. Eu acho que no mundo das intensidades, dos tempos das intensidades, e aqui eu não quero me alongar, a gente está vivendo cada
semana como se fosse 15 dias, e parece que o tempo não está sob o nosso controle, e eu acho que é por causa das intensidades. Então, eu saúdo a Ana Paula também, nesse final da minha fala, porque eu acho que a gente realmente tem muito que conversar, mas a URGS, como diz a Silvia, com 50 mil estudantes, no nosso primeiro estudo, a gente se deu conta que tem que alcançar cidades do interior do Rio Grande do Sul, gente que declarou residência em São Paulo e Santa Catarina, e, portanto, não é uma resposta unívoca e simples para uma comunidade tão diversificada, também nas territorialidades que habita. É uma coisa... Então, vamos... E é interessante que tem que ter coragem para enfrentar os problemas. Eu acho que a gente já tem 10 anos de ações afirmativas e sabe que isso é não deixar ninguém para trás, é uma questão de honra de todos nós. Denise, eu vi aqui algumas perguntas. Nós temos, por exemplo, 2 perguntas sérias, temos também uma pergunta Celo, que foram colocadas aqui no Face. Talvez a gente pudesse conduzir nesse sentido. Tu queres funcionar como provocadora a partir dessas questões que a gente está vendo aqui, começando pela questão da Valéria, talvez? Tu tens acesso, Denise? Se tu quiseres, eu posso colocar, eu vou fazer da seguinte forma. A Valéria Aides colocou questões no início, né, no início das falas, já o que estaríamos entendendo como metodologia pedagógica na educação superior, para cada área do conhecimento. Ela pergunta o que significa dizer eu nunca pensei minha aula, como eu ia dar minha aula. Então são questionamentos, me parece, que estão voltados à questão do ensino à distância. E vou me permitir colocar também uma outra questão que foi colocada aqui pelo professor Marcelo. Ela é um pouquinho longa, mas é interessante, uma polêmica na discussão do ensino remoto, no ensino superior, o risco da exclusão, né? Então ele acha que é um risco real, mas é importante não perder de vista que a inclusão sempre foi um desafio que acompanha a democratização do ensino superior no Brasil. Então não podemos esquecer que somos um país extremamente desigual, né, no mundo, gerando obstáculos à inclusão. E claro que o ensino presencial já não estava isento de exclusão, então o debate não deveria ser sobre a falsa escolha entre o ensino presencial e o ensino remoto, né, porque um é concebido como sendo totalmente inclusivo e o outro concebido como totalmente excludente. E o debate deveria identificar novos elementos excludentes que o ensino remoto traz e construir alternativas. Então ele pede para abordarem esses aspectos, né? E a Valéria também coloca que ela representa o coletivo de pessoas com deficiência, Adriana Toma, da URGS, né? E complementou a questão do Marcelo, dizendo que quando se fala em inclusão social, a acessibilidade não é mais arquitetônica, na qual a URGS é, em sua maioria, excludentes sensoriais. Então, ela está falando sobre as tecnologias de acessibilidade. Acho que e as palestrantes poderiam comentar rapidamente essas questões, assim, a seu ponto de vista. Eu posso começar comentando, pode ser? Então, sobre essa questão da metodologia, né, que ela começou colocando ali, metodologia pedagógica para a educação superior. Não, o que acontece, assim, é que todos nós passamos por práticas, por uma escola, por práticas presenciais, e nós temos uma noção do que é, né, ser aluno do presencial, e é isso um pouco que a gente está observando na fala dos professores, que eles não precisam pensar como que eu vou, parece como eles já viveram, a experiência deles já foi essa, ensino presencial, então quando eles passam num concurso, eles vão lá e dão a sua aula sem muito pensar, sabe? Que foi um pouco a fala da professora Manuela, da matemática, e quando ela começou a trabalhar num outro suporte, que é o suporte digital, ela teve que repensar essa forma, né? Como é que realmente os alunos aprendem? Porque ela disse, nunca tinha pensado como os alunos aprendem. Ela ia lá e ensinava, né? Transmitia o conhecimento e ela entendia que os alunos estavam aprendendo.
uns se saíam bem nas provas, outros não. E ela nunca parou para pensar, bom, como que os alunos aprendem, como é que eu faço, então, para mobilizar essas aprendizagens. E aí, quando ela foi para o espaço remoto, quando ela foi para o espaço digital, ela teve que repensar isso e entender. E sobre sobre os elementos excludentes, eu também concordo com o Marcelo, né? Que sim, o ensino presencial também é excludente. Acho que até a própria CAF já fez um estudo, né, sobre a evasão, e no ensino no presencial também tem um grande percentual de evasão, né? Os alunos não conseguem concluir os cursos, então não é uma particularidade, principalmente da EAD, ou será agora do ensino remoto, né? Então, claro, a pandemia deu visibilidade, deu mais visibilidade, mas a desigualdade social, a questão da própria a exclusão digital, isso é uma questão que sempre existiu, né? E agora a gente tá tendo que encarar isso. E também, além das desigualdades, outros elementos também polêmicos estão aparecendo agora nesse movimento. E realmente, a universidade, nós somos a universidade. A gente não tem assim, tipo, a URGS tem que dar uma resposta, né? Nós somos a URGS. E aí, nós, na SEAD mesmo, nossa equipe é super pequena, super limitada, e a gente está atento, né, a vários elementos potencialmente excludentes. E o que a gente tem observado? Que vários professores, vários colegas se colocando à disposição em colaborar e pensar, né? Então, por exemplo, agora, uma das questões que está surgindo, né, é a questão dos direitos autorais, que nunca foi um problema para os professores, eles simplesmente reproduziam os livros lá no seu xerox e davam as aulas, e não se preocupavam com a questão dos direitos autorais. Agora eles vão produzir vídeos que vão para a internet, né? E aí tem essa questão dos direitos autorais. Bom, a SEAD também não tem, né, o expertise para fazer isso. Então, hoje, uma professora entrou em contato, eu posso ajudar vocês. Então, é isso, eu acho que nós somos URGS, eu acho que não tem a URGS tem que responder isso, né? Eu acho interessante isso, porque várias pessoas têm nos procurado, se colocando à disposição para colaborar. A questão das pessoas com deficiências é um outro problema, porque garantir acessibilidade no meio digital tem é uma questão que a gente já vem pensando, a gente já tem pensado, por exemplo, nos cursos, nos MOOCs, um maior número de elementos de acessibilidade, tanto para surdos quanto para cegos, mas também não era um problema tão emergente, porque, bom, no presencial a gente conseguia dar conta de algumas questões, né? E agora, onde vai tudo para o meio virtual, a gente vai precisar de ajuda. Então, essas pessoas que estão trabalhando nesses grupos de pesquisa, nós vamos ter que pensar, enquanto universidade, como que a gente faz para poder incluir esses alunos, né? O aluno cego, o aluno surdo, né? E outros. Sei que tem vários movimentos também para a questão da aquisição Primeiro foi a ideia de comprar chips, né? Disponibilizar chips para os alunos que têm um benefício PRAE. Tem essa ideia de comprar laptops não, tablets, né? Então, são movimentos que, assim, só que quando envolve recurso financeiro da universidade, são muitos empecilhos, né? Então, as coisas no setor público, qualquer compra, qualquer questão, tem todo um processo. Então, mas sim, a gente tem vários grupos mobilizados e pensando essas questões para poder incluir essas pessoas que não têm acesso à tecnologia, né? Silvia, poderia interromper bem rapidamente? A gente tem 10 minutos, então seria interessante tu finalizares para... Eu proponho que o professor Gabriel responda e também a professora Denise, acho que ela tem alguma coisa sobre inclusão por causa do CAF, mas as questões que tu coloca são muito importantes realmente, né? Somos URGS. Queres finalizar? E aí uma preocupação que a gente traz também, a própria questão pedagógica também pode ser um elemento de exclusão, né? Se a gente ficar repetindo, fazendo essas aulas que a gente faz no presencial ou no meio digital, o aluno não vai conseguir. Então também vai ser um outro elemento de exclusão, né?
ficar lá sentado 2 horas assistindo, né? Nas escolas privadas a gente tá acontecendo isso e de certa forma é um fingimento, né? Os professores estão tentando e os alunos estão lá tentando, mas realmente não está acontecendo. Então acho que a questão pedagógica também é um outro elemento potencialmente excludente para os nossos alunos. Mas passo a palavra então para os colegas. Professor Gabriel, considerações. O senhor poderia acionar o microfone? O seu microfone. Okay. Obrigado, obrigado. Bom, obviamente não vou falar especificamente da URGS, porque não estou dentro da URGS, tá? Apesar de ter feito aí minha especialização, mestrado, doutorado, meu filho acabou de se formar na URGS, e o que eu posso dizer aí, como pai, de que ele fez 6 anos de engenharia aqui, a maioria dos trabalhos que eles fizeram em grupos, eles fizeram já de forma virtual e online, tá? Ou seja, os jovens entre eles se comunicaram, trabalharam, produziram, e claro que também faziam muita questão e necessidade desse contato presencial, em grupos, enfim, uma coisa não nega a outra, tá? Eu acho que nós estamos numa situação de que não é remoto ou só presencial, quer dizer, nós vamos ter que agora enfrentar esse contexto novo de várias formas, e não vamos ter uma forma nem ideal nem única, tá? Por quê? Porque nossos sistemas de ensino, eu vou falar em geral, ele é muito diversificado, as universidades são muito diferentes, as redes são diferentes, o Brasil possui um sistema de ensino e uma organização de educação muito plural, diversificada e até também desigual. Essa é uma realidade. Então, infelizmente, nós não temos uma organização, um sistema nacional articulado, temos aí um sistema muito diverso. Agora, o que eu vejo que também não dá para ficar imobilizado, não dá para ficar parado o ano todo, porque a vida, a necessidade faz com que a gente mantenha algumas atividades possíveis e necessárias e desenvolvendo, mesmo que seja parcial, ninguém está dizendo que isso é cumprimento de currículo integral, tá? Eu vejo que isso acaba dando também sentido e significado para enfrentarmos esse contexto todo de uma forma geral. Bom, nós professores não estávamos preparados, os alunos não estão preparados, os pais, as famílias não estão preparados e todos vão ter que nos ajudar. Eu percebo, pelo menos no meio que eu tenho convivido, em 2 universidades e mesmo em escolas, a solidariedade entre os pares, principalmente professores, uns ajudando os outros, tá? É muito grande, tá? E a troca de experiências, de conhecimentos, tem enriquecido bastante. Ou seja, a necessidade vai nos fazer também criar coisas novas, produzir coisas novas. Não serão as ideais, eu volto a dizer, não são as que a gente tinha planejado. Porém, eu vejo que há espaço aí para que a gente faça parte, pelo menos, de desenvolvimento das atividades programadas. Eu participei hoje de uma banca com o Instituto Federal de Santa Catarina, que não perdeu em nada do que uma banca presencial, o trabalho de conclusão da mestranda manteve a qualidade desenvolvida nos últimos 5 meses, então pós-graduação é uma situação, graduação é outra, as áreas diferentes, tudo isso diversifica. Agora, eu acho que sim, temos que ter cuidado, porque esse processo todo diversificado, e o Brasil tão desigual em muitas áreas, tá? Na educação, inclusive, sem acesso à tecnologia. A USP acabou de São Carlos fazer um estudo na região metropolitana de São Paulo, 42% dos estudantes não estão aptos, não é que não têm acesso a computador e internet, não estão aptos a estudar através do meio virtual, e isso tem que ser incorporado numa proposta, tá? Então, não é todo mundo que se adapta, não é todo mundo que consegue trabalhar, não é todo mundo que está preparado. Essa é uma situação que as instituições e os sistemas vão precisar agir. Mas, por outro lado, eu penso que nem para os estudantes, nem para nós professores, nem para a sociedade, a gente tem que ficar esperando todas essas questões se resolverem para nós fazermos o processo educacional ter um desenvolvimento possível, sem, com isso, validar e homologar
a exclusão ou aumento da desigualdade e fazermos de conta que estamos ensinando, não. Tá? Eu vejo que as manifestações, principalmente dos conselhos, têm apontado assim, ó, é emergencial, é excepcional e o que é possível fazer da melhor forma neste contexto. Tá? E com isso vamos aprender, porque a incerteza também em relação ao tempo de durabilidade disso. Já estão se falando, talvez, voltarmos à aula somente em 2021, alguns já falam 2022, se houver uma nova onda, quer dizer. Eu penso que até para a nossa saúde intelectual, mental, física e social, nós precisamos fazendo o possível e nós somos capazes de nos reinventar nesse processo, sem fazermos nenhuma apologia aqui, que a EAD ou o remoto vai salvar, não. É o que é possível a gente aprender. E eu acho que também tem que começar a mudar o foco da aprendizagem. Não é manter o mesmo programa de aprendizagem, o mesmo programa de conteúdos, o mesmo programa dos cursos da ciência. Há outras questões relevantes hoje colocadas que os jovens estão sedentos de discutir e que, às vezes, as instituições e nós, professores, não queremos discutir. Eu vou dar só um exemplo para encerrar, tá? Eu trabalho a disciplina de ética e bioética, inclusive. Eu nunca consegui discutir a morte, a finitude humana nos cursos de graduação. Esse semestre foi uma das discussões que mais rendeu na bioética, tá? Porque é uma questão que se colocou muito real. Então, livros sobre isso, filósofos sobre isso, pensadores sobre isso, Cuidados Paliativos, da Ana Cláudia, o livro Um Dia, a Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido, todo mundo leu, está discutindo. São aprendizagens novas de ressignificar a própria vida. Então, eu penso que são desafios novos para todos nós, agora juntos, professores, instituições, sistemas e principalmente estudantes e sociedade, a gente tem que fazer esse movimento acontecer em algum grau, em algum nível. Era essa reflexão de forma geral que eu quero deixar para concluir. Muito obrigada, professor Gabriel, excelente reflexão. Eu passo então para a professora Denise, que vai finalizar o bate-papo. Nós temos 4 minutos online, e ressaltando que nós tivemos já um grande número, uma audiência muito grande, estamos tendo uma boa audiência com várias colegas participando. Professora Denise. Bom, então, uma satisfação te escutar, Gabriel, e ver, então, que os jovens estão também se debruçando. Eu acho que esse é o sentido da universidade, sobre o seu tempo, né? E um tempo não está nada fácil. Eu acho que a gente tem a capacidade, com o ensino à distância, de se rever, mas também prestar atenção nos limites da inclusão. Eu acho que tem uma fala da Débora Dutra que eu acho muito importante sobre a nossa situação, a nossa tragédia começou com a PEC 95, em que se extinguiu as possibilidades de orçamentárias para as universidades realizarem todas as promessas da Constituição relativas à inclusão, mas se manteve nas costas das universidades públicas uma enorme responsabilidade que a sociedade não reverbera, ou seja, ações afirmativas é para entrar nas universidades, no sentido dos empregos públicos, mas a sociedade também tem que fazer uma grande discussão sobre como ela está incluindo esses jovens na sua vida cotidiana com essas capacidades potencializadas na universidade. Eu queria chamar a atenção também que a gente está num processo, então, de mitigar exclusões. O nosso alcance como universidade não é de remodelar Porto Alegre, né? Infelizmente, mas é descobrir alianças possíveis para que a gente possa passar por esse período sabendo que a gente fez um uso importante desse potencial, dessa discussão de inclusão que a gente tem levado tantos anos juntos, né, na universidade. Então, eu acho que a minha experiência como coordenadora ou como antropóloga também tem a ver com o fato de eu ter sido algum momento migrante. Então, em vários momentos da minha vida, eu corrigi, os meus alunos têm certeza disso, eu li teses de doutorado que estavam sendo feitas no visor do meu celular, fazendo um gato no computador de um locutório para poder ler em casa, porque eu não tinha internet. Então, muito da minha sensibilidade sobre acessos
é mandar coisas para os meus alunos em PDF, porque eu sei que desconfigura no Word. Então, se a gente não aprende com os nossos alunos sobre como vivem a precariedade, a gente também não vai preparar um foguete, um vídeo maravilhoso que não vai rodar nas bases que os nossos alunos têm disponível. Então, a voz dos alunos é importante para dar baliza de até o que eu tenho que, de fato, investir em tecnologia para um sujeito ter um acesso tão limitado a um texto. Não é melhor eu realmente dar mais tempo para ele ter a intensidade do aprendizado do que bombardeá-lo com muitas informações? Então, é esses ritmos que acho que a gente tem que pensar do sentido subjetivo da inclusão. Era isso que eu queria deixar para as pessoas pensarem a respeito dessa possibilidade de pensar criticamente a inclusão digital também, como uma coisa necessária. Muito obrigada, Denise. Para fechar, a gente quer convidar a Ana Paula, que é a nossa estudante do Diretório Central dos Estudantes, né, que são a razão do existir da nossa função. Então, Ana Paula, por favor. Vamos ver, Ana Paula, está no móvel, ela está se logando. Desculpa um pouco a demora, que meu computador não tem câmera, e daí eu faço aqui Tá pelo celular meio travadinho. Mas não, acho que a gente teve um debate muito qualificado, assim, eu acho que os questionamentos que foram colocados no chat, as opiniões apresentadas, elas são importantes e é um desafio, não é um momento fácil para ninguém, enquanto aluno, enquanto professor, enquanto trabalhadores, é um desafio para todo mundo, né, mas para nós, né, do DCE, pelo menos desde que a gente, enfim, começou a participar da construção de chapa, toda a construção do DCE, inclusive com os grupos de trabalhos que nós temos, de saúde, assistência e permanência, matrículas, todos os temas que, na nossa opinião, são muito importantes. Nós temos o compromisso que nós assumimos com os estudantes e por isso que nós colocamos todos esses questionamentos, porque também é o que chega para nós, né? As pessoas esperam que a gente possa estar colocando essas demandas, principalmente por nós termos um contato mais direto, enfim, conhecer as pessoas. Então, para nós, enfim, um resumo da nossa opinião, nós entendemos a realidade que nós estamos colocados, entendemos que nós precisamos responder a isso, que a vida não pode paralisar, ao mesmo tempo que não dá para seguir de qualquer jeito. Então, tem ponderações de como que a gente segue, como que nós vamos estar fazendo isso. Então, por isso que para nós é importante que a reitoria responda do programa emergencial que foi construído com representantes de mais de 80 cursos da universidade. Por isso que quando nós colocamos as condições específicas da diversidade mesmo da universidade, elas precisam ser respondidas, que obviamente as pessoas têm opiniões diferentes, que não é uma fórmula, eu acho que se fosse uma fórmula seria um pouco mais fácil, não é. Então, para nós, tem coisas que a gente precisa colocar na balança, né? Nós temos uma crise sanitária, uma crise financeira, nós temos pessoas que estão tendo que dar um jeito de colocar a comida na mesa e pagando as contas, nós temos a saúde mental, que está piorando nesse período para muitos dos nossos alunos, que já é um problema, e daí nós entendemos o quanto é importante manter o vínculo com a universidade, principalmente para os alunos que têm depressão, que têm diversos problemas psicológicos, é a questão dos alunos, enfim, que estão também com a necessidade de se formar, e a gente tem de planejamento que a gente faz quando a gente quer se formar, depois de ter passado anos estudando na universidade. Então, são muitas questões que precisam ser colocadas e que precisam ser respondidas. Por isso que, para nós, a gente precisa ter essa resposta das condições, né? Porque o lema de ninguém ficar para trás, e a gente sabe que as realidades são muito diferentes. Eu, por exemplo, não consigo acessar um monte de coisa no meu computador, uso tudo pelo celular e não tenho condições com as cadeiras que eu faço de baixar um software no telefone. E eu estou longe de ser uma das mais precarizadas da universidade. Sei que tem pessoas que têm uma realidade muito pior do que a minha. Então, para nós, a gente precisa colocar essas questões na balança, e a universidade tem diversos programas, e nesse sentido, eu acho que a contribuição ao combate do Covid-19 é um grande exemplo, daí não é só na saúde, a gente teve vacina, a gente teve testes, nós tivemos serviço social que foi entregar cestas básicas nas comunidades, tivemos a questão do drone, pensado pela química, pela engenharia, tivemos vários estudos com apontamentos do FCH, então toda universidade pode contribuir para esse momento, né? Então, a gente sabe que é diferente o presencial
com o ensino à distância, o ensino remoto, e que o ensino à distância, inclusive, tem várias cadeiras na universidade que só oferecem a modalidade em AD, mas que é diferente, né? Porque ele tem um plano pedagógico. Então, o plano pedagógico ele é muito importante. E para nós, a gente segue, né, com a batalha de defender uma universidade pública gratuita, sobretudo para todos, né? E quando a gente fala para todos, que estão os nossos desafios, que é conseguir contemplar a diversidade de pessoas que hoje estão na nossa universidade para fazer, né? A URGS é internacionalmente reconhecida por muitas das suas ações, então para nós é importante manter, a gente sempre se colocou em defesa da universidade, quando teve que sair para a rua, nós saímos para a rua, quando teve que reunir com os órgãos da universidade, nós reunimos, quando a gente tem que passar em sala, a gente passa, quando a gente tem que estar junto, a gente está junto, e para nós, para responder esse momento, né, do ensino remoto, da pandemia, nós precisamos também ter essas respostas e principalmente democracia interna, que tem faltado muito na universidade. Então, parabenizo também todas as explicações aqui que foram colocadas, as dúvidas que foram surgindo, que certamente vão ter outras, e a gente também está à disposição, né? Principalmente porque a gente tem feito muitos espaços com os diretórios acadêmicos para que a gente possa estar debatendo, fizemos reuniões com os cursos também, para aqueles alunos que não estão necessariamente no diretório, não são representantes discentes, porque para nós a opinião de todo mundo conta muito, todo mundo pode agregar. Por isso que ao mesmo tempo que a gente é contra, a gente também coloca propostas, nós também colocamos ponderações, nós também colocamos as nossas condições, porque só na graduação a gente é quase 29 mil pessoas, né? Então é muita gente, são muitas opiniões, e nós precisamos trabalhar com elas para garantir que ninguém de fato fique para trás. É isso. Pessoal, eu gostaria, em nome do Somos URGS, nosso coletivo, de agradecer a todos e todas, dizendo que, nas palavras do professor Gabriel, nós precisamos dialogar, né, e utilizar nossa inteligência coletiva compartilhada para acharmos a melhor solução para os novos desafios. Muito obrigada, aguardamos vocês nos próximos encontros. Boa noite para todos e todas. Oi, oi. Oi, tá